Que privilégio tê-los aqui. É uma honra tê-los aqui. E também a vocês, também tê-los aqui é um privilégio. Ter parte da realeza aqui. Parte dos primogênitos de Deus, parte dos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, parte dos que vão reinar, daqueles que vão reinar pelo milênio e pela eternidade. Por isso é que cada visita lá de fora ou de fora, honramos e nos enche de alegria, de regozijo tê-los. Porque depois, vejam, tudo isso que nós começamos aqui nos vendo assim de vez em quando, depois nunca nos separaremos. Ou seja, que estamos ensaiando para que estejamos nos vendo a cara, o rosto. E se não vem ou vierem, não tem problema, porque os vemos pela televisão. E o que nós estamos vendo são primogênitos de Deus, reis e sacerdotes, os quais Deus está preparando para a transformação. Agora, uns podem ter certas posições na terra e vamos caminhando nesta terra como o melhor que possamos, trabalhando na obra, uns de uma certa forma, outros de outra. Vê como aí ou lá, José e Maria, olhem, uns descendentes do rei Davi, e não tinham nem sequer onde levar a Maria para que desse a luz, José, porque estava tudo cheio nesse tempo e teve que nascer numa manjedoura, um pesebre. O rei criador dos céus e da terra nasceu numa manjedoura, mas isso não tirou dele que era o rei dos céus e da terra. Olha, você não pode dizer porque eu estou assim, estou assado. Você é um rei, uma rainha, e que agora, pois, o importante, o maior é que fez contato com a vida eterna. Primeiro, recebeu o Senhor como seu Salvador e o fez logo, brevemente, ou seja, no momento onde a porta ainda não se tinha fechado ou estava fechada. E já ao estar dentro, já aí está seguro, assegurado. Depois, vejam que de era em era, eles estiveram esperando a promessa de receber o corpo glorificado e eterno. Porém, não era para a sua era, porque ainda faltava, de Paulo ainda faltavam eras em cima, Irineu, Martim, mas todos eles estavam esperando. Iria estar o irmão Branham, tanto assim que ele quis até ir a Israel, até Israel, ou seja, que o mensageiro, porque seja o mensageiro nesse momento, ou se Deus não lhe abrir, ou não lhe abre esse programa completo, inteiro, não lhe dá a conhecer o momento onde ele está vivendo, que corresponde, que pertence a esse tempo, e um pouquinho mais, se lhe dá até aí, ele vai tentar agarrar aquilo, o da sua era, mais um pouquinho a mais, porque lhe mostra assim por cima o que vai acontecer, e como ele é o mensageiro vigente que está vivo, e ele diz, eu vou tentar aqui para ver se eu consigo, mas Deus lhe mostrou lá, não, espera um pouquinho, não é sobre o teu ministério, assim, com as nossas palavras, não é sobre o teu ministério, senão, não é o quarto, senão que é o quinto ministério que vai, e esse vai até Israel. Mas vejam que depois de nós fazermos esse contato, agora o maior, o mais grandioso é ter feito contato com a realidade. Ou seja, que não apenas com a letra e com as promessas, senão a realidade dessas promessas. E ao fazer contato com ela e recebê-la e crer nelas, automaticamente é de você, ou são de você. E automaticamente as vai receber, porque as promessas são para aqueles os quais creem nela. As promessas não são para nenhuma outra pessoa, senão para aqueles que creem nela. E olha, algo tão formoso que estivemos vendo
à noite, ontem à noite, como eu sempre tenho dito, eu não vou esperar para falar lá. Já a pessoa já começa bem cedinho, bem cedo. Olhem, quando no Monte da Transfiguração estava sendo adotado lá, Jesus estava sendo adotado no Monte da Transfiguração, e escutamos que isso representa o povo escolhido de Deus deste tempo, os quais têm. Às vezes a pessoa fala no futuro, mas temos que ir nos acostumando a falar no presente. Tem o que Jesus tinha lá para ser adotado. E o que ele estava escutando lá para ser adotado. E isso, o qual era lá, eram os ministérios de Moisés e de Elias falando com ele, para aquele que iria ser adotado ou ia ser adotado. Diz que o seu rosto se fez outro. Guardem isso na mente. E lembrem-se de que João representa o mensageiro e a igreja. Não é verdade? Vejam como é que Deus faz todos esses simbolismos e esses tipos de figuras. Agora, já tem Jesus com o seu rosto resplandecendo e se fez outro. Em Jesus estavam representados nesse rosto cada um de vocês. Esse rosto se fez outro, esse rosto se fez o mensageiro, e se fez um de vocês nesse rosto, porque lá estava sendo representado aquele que iria ser adotado, portanto, ali estavam sendo representados vocês. Esse rosto se fez outro, esse rosto, vocês podem dizer que esse rosto é meu rosto, se fez a mim ou eu, se fez eu, se fez o eu sou, o eu sou. É por isso que vocês são eu sou, eu sou. Porque é a plenitude de Deus que vai morar em vocês e também em mim. Porque lá, uma pessoa que estava escutando Moisés e Elias foi adotado lá. E aqui o povo que está escutando os ministérios de Moisés e Elias serão adotados, serão transformados. E estaremos aqui de 30 a 40 dias para essa estreada, para estrear esse corpo, e o qual nós vamos ver que bom ele é. Esse corpo sob debaixo da direção divina, certamente. E diz, mais uma vez, Senhor, estremece esse mundo, diz assim. Se o estremeceu com um, e com uma amostragem que Deus deu sob o ministério do irmão Branham, como será com vários filhos de Deus adotados, com corpos eternos, perfeitos? E isso está bem pertinho, está na beirada, está bem pertinho, olha, está muito mais próximo. Se nós pensarmos no tempo dos apóstolos, e no tempo do irmão Branham, e no tempo do nosso irmão William, que dizia que está bem pertinho, o irmão William dizia isso. Imagine agora, está bem certinho, bem pertinho, está tão pertinho, que já não falamos como falava o irmão Branham. Quase eu estendo a minha mão para agarrá-lo. Já estamos agarrando, já o temos. Agora não solte, não solte, não solte. Retém a tua coroa, como fala aí, ou seja, como diz lá. Ou seja, que já que estamos agora, vamos dizer assim, no beiçal bem beirinho, agora soltá-lo, agora é que é a provação. É mais forte a prova, é mais forte a batalha. Lembre-se que quando tem batalha, tem lutas numa guerra, vejam que sempre no final é que dão com tudo, vem muito forte no final e aí obtém a vitória. Ou seja, que quando apenas você pensa ou pensar que já não pode mais, não fique preocupado, que aí está bem pertinho a vitória dessa luta que você tem. Na mensagem Nomes Blasfemos, ele fala aí, nas últimas páginas, é que ele diz ou fala que quando um ministério parece que vai se... está já no ponto disso, está fraquinho,
diz que ele diz que pobre fala de Demas que o deixou, estava se fazendo referência a Paulo, se referindo a Paulo. E quando parece que ele está bem fraquinho, aí ele fala de Jesus, quando já estava aí que arrancaram a barba dele, cuspiam nele e fizeram tudo o que eles... Vocês já sabem o que fizeram com ele, que aí tem pouca coisa daquilo que fizeram com Jesus aí, escrito. Então, diz aí que Deus coroou esse ministério. Então, Deus coroou o ministério. Tá aqui, nomes blasfemos, tá aqui. Eu não creio que Demas foi para o mundo, com o mundo, porque Deus era Vocês conhecem a história, ele era de uma grande família rica, uma importante família rica. E ele quis ir com o resto da multidão, segui-los. Certamente, os afães e os compromissos, mas Paulo, pobre Paulo, o que era? Deus sempre permite que um ministério se tornar assim, ficar assim, e depois o coroa. Ele permitiu que Jesus chegasse numa situação ou condição. Olhem lá como ele pôde ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse e permitir que um soldado romano arrancasse a barba do seu rosto. E o irmão Branham faz como que, quando cospem nele, faz o barulho de cuspindo nele. Cuspiram na sua cara. Bateram nele. Na reticência, colocaram um pano no seu rosto e disseram: agora, tu sabes, dizem que tu és profeta, que tu és um profeta, e todos eles cercaram eles com as suas varas. O irmão Branham faz a ilustração de batendo nele, bateram na cabeça dele, disseram: agora fala quem te bateu. Ele sabia quem tinha lhe batido, certamente que ele sabia. Como ele sabe. Olhem, quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, diz que isso seria uma crucificação espiritual. Porém, também tem um cumprimento no fisicamente, e dele ou do qual está entre a sétima trombeta e a festa da expiação, isso, para Israel. Está entre a sétima trombeta e a festa da expiação para Israel. E do qual disso, ele saberá quem bate nele. Amém. Quem é que dá nele? Ele sabia certamente, mas o seu ministério estava no ponto de ser coroado. Sempre chega no ponto onde parece como que está muito fraquinho, pronto para se acabar ou se acabando. Então Deus o coroa. Ó Senhor, permite isso, que isso aconteça, permite. Já está profetizando o que será ou acontecerá no cumprimento de Apocalipse 11, onde parece que já foi, está se acabando, se indo, e é quando Deus vai vindicar e coroar esse ministério e realizar certas coisas nesse tempo. Mas vejam que antes, no meio da igreja noiva, depois de toda a palavra e toda a revelação, que é a fé de rapto, dada aos escolhidos, vem a vindicação, a confirmação. E é aí onde nós vemos esses sinais, milagres a nível internacional, onde se estará vendo pela televisão e por todos os meios. Olhem, nós já temos o sinal para Israel. E isso é algo muito importante. Isso é uma coisa muito importante, porque tem algo que eles dizem, o irmão Branham diz que eles o veem entre os gentios. Ou seja, que, de alguma forma, de algum jeito, tudo isso vai ter o seu cumprimento, e também que venham até aqui. Isso não tem nenhum problema nisso, que venham aqui. Mas a vindicação, confirmação dessa palavra, vejam, vai ser já nesses últimos dias finais, onde vimos que o irmão Branham viu essa fila longa e
viu. Primeiro ele viu pregação, disse chamados, chamamentos, viu pessoas saindo dessa fila, curadas, saíam numa condição e saíam curadas, passavam até a plataforma para testificar, testemunhar, ou seja, tem uma série de acontecimentos ou eventos que acontecem, os quais já é algo comum, normal no povo onde isso estaria acontecendo para o povo, já é algo normal. Tudo começa, inicia de uma forma progressiva, de uma forma que vai crescendo, crescendo. Esse ministério começou de uma forma em sua infância e vejam, vai crescendo, vai amadurecendo. Deus vai dando um pouquinho mais, e o povo também. E aí vai provando. Vamos ver com esse pouquinho de poder, vamos ver como é que vocês agem, atuam, como é que meus meninos se comportam. Vamos dar um pouquinho mais, até que já estão amadurecidos, prudentes, os servos fiéis e prudentes, bem preparadinhos, prontinhos para usar esse poder divino, o qual não é dado a ninguém, a não ser para aqueles aos quais já estão ou está predestinado, que são os escolhidos de Deus. Voltamos a falar no tempo presente, que são vocês. Por quê? Não tem outro povo, não tem outro mensageiro, não tem um outro tempo. Este é o tempo, a estação e uma série de coisas que tem que ter essas 5 coisas, diz assim, eu não sei se isso está no livro de Citas, se está no livro de Citas, o tempo, a estação e tudo isso para que se cumpra todo o programa divino nesse tempo. Assim que, servos fiéis e prudentes, continuemos nos preparando para receber brevemente, logo, essa bênção do corpo eterno e glorificado, e que antes Deus nos use antes grandiosamente, de uma forma grande, estando ainda neste corpo, nestes corpos. Isso é o que nós desejamos, isso é o que nós pedimos. Ter esse conhecimento e, como dizia o Andrés ontem, o Andrés e o Miguel também falou algo, o irmão Miguel falou algo também que eu tenho repetido isso várias vezes, seria mais uma vez que eu vou repetir isso, de que Deus tenha ministros e irmãos que sejam de bênção e de ajuda para o ministério neste tempo final e que levem essa espada até as últimas consequências. Ele dizia aí, eu ri quando o Andrés falava, isso aqui é uma batalha corpo a corpo. Assim é. Eu não sei se vocês sabiam que André ela é lutadora, ela é da luta livre, por isso é que ele fala nesses termos, com essas palavras, mas é assim, isso é uma luta nesta terra, é uma luta. E é com pessoas que estão vivas nestes corpos terrenos. Não podem esperar para que venham em corpos glorificados para cumprir o que Deus nos prometeu, senão que é com seres humanos do presente. Ou seja, olhem, quando Cristo foi levado, nós estávamos lá. Quando ele foi preso, nós estávamos lá. Quando ele foi julgado, nós estávamos sendo julgados. Quando ele cuspiram nele, os látigos, os açoites, nós estávamos recebendo todos esses açoites. Quando foi crucificado também, quando meteu-se a lança nele, enfiou-se a lança nele, também. Tudo isso nós passamos por tudo isso. Junto com ele. E tudo isso novamente passarão com Apocalipse 11. Os mesmos sofrimentos da primeira vinda que recebemos, também o receberemos na sua segunda. Por tudo que ele passar, vocês passarão, mas no campo, na esfera espiritual. E aí está envolvido aí, a fé de rapto está envolvida aí nisso. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Tudo isso se está abrindo cada vez mais e mais. E quando compreendamos ou entendemos, compreendemos o que foi a primeira vinda e a sua obra, compreender o que é a segunda vinda e a sua obra, aí está a chave. Aí está essa chave para se obter a adoção. Se conseguissem entender isso, mas tem-se que ir passo a passo, e que ninguém se adiante, e que seja conforme ao programa divino, para que tudo se saia bem, porque tudo vai sair bem. Não podemos nos adiantar, mas também não podemos nos atrasar. Vamos no compasso, passo a passo, para que tudo saia como foi visto, a grande vitória no amor divino, a qual vamos obter, porque vamos ver se isso está aqui. Parágrafo 1341 da página 150. Para guardar os mandamentos de Deus, para fazer alguma coisa bem feita para Deus, para fazer um serviço de Deus correto, tem 5 coisas indispensáveis para fazer o serviço de Deus da forma correta. Primeiro, tem que ser o seu tempo para se fazer. Tem que ser a sua estação, tempo e estação. Tem que ser de acordo com a palavra que foi falada. Tem que ser através da pessoa que ele escolheu para dar a conhecer e para que o faça. E tem que vir primeiro a seus profetas. E o profeta tem que ser vindicado, confirmado pela palavra de Deus. Aí tem as suas 5 coisas indispensáveis. Tem que ser dessa forma, desse jeito. E temos essas 5. E isso é o importante. A palavra depois será vindicada, confirmada, e poderemos dizer: graças, Senhor, que eu te recebi, te aceitei, criei em ti, te criei, e agora essa é a minha recompensa, porque ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, tivemos uma recompensa, uma promessa, a qual se fez realidade, um corpo teofânico. Ao crer na sua segunda vinda, a recompensa é o novo corpo eterno e glorificado. Mas como tudo é tão simples, para a mente humana diz que não. Nós sim podemos dizer, como dizia o irmão William, essa frase nós podemos dizer de uma forma positiva. É que não pode ser falar positivo isso. É que algo tão grande, grandioso e tão simples. Mas é assim, tal como Deus o está cumprindo, de uma forma tão simples, em uma forma comum, normal, que muitas vezes ele estava assim no ponto de falar isso, de falá-lo, porém não lhe foi concedido, permitido dizer isso, falar isso, senão que onde ele estava posicionado, ele podia falar de todas as coisas que iriam estar acontecendo quando isso estivesse acontecendo, passando a mesma coisa que aconteceu com o irmão Branham. Ele já tomou o título de propriedade, já não tem sangue no trono de intercessão. O irmão Branham, você quer me dizer que já não tem misericórdia? Irmão, não fique preocupado. Todavia, ainda ele está lá no trono de intercessão. Isso está para o futuro ou no futuro, mas ele tinha que se colocar, se posicionar como profeta desse momento, falando, profetizando o que seria, o que aconteceria quando isso estivesse acontecendo. E a mesma coisa aconteceu com o nosso irmão William, mas numa escala já maior. Porque sendo esse mesmo personagem que apareceu a Maria lá, sendo esse mesmo personagem, porém, Deus lá, vejam, ao levá-lo do meio do povo hebreu, mesmo que ele esteve o tempo todo no ministério de Jesus, esteve junto com ele, ou esteve com ele, e já Maria, vejam que Maria logo guarda isso no seu coração, e vejam que lá Deus pôs também o tipo em José, a tipologia em José, porque José, depois já não se vê José, depois dos 12 anos, não se vê José no meio da família, entre os familiares. Pôde ter partido por esses dias um pouquinho mais na frente, porque já quando Jesus foi batizado, aí já José não aparece. É por isso que quando ele, uma vez numa mensagem, ele disse: quando vocês compreendam isso de José, o tipo, a tipologia,
tem grandes e formosas revelações, e como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, também por um outro lado vemos José, com 45 anos, lá, outra parte a mais que cumpre essa tipologia. Mais uma parte que cumpre essa tipologia. Mas tudo isso nós já falamos e talvez assim o temos falado sem tê-lo escrito, porém tudo o que nosso irmão William esteve nos falando, estando no seu corpo, esse arcanjo no seu corpo de carne, vejam, ele um pouquinho mais, e ele abria esse mistério, se falasse um pouquinho mais, mas deixou tudo preparado, deixou todo esse cenário preparado, ele deixou tanto, foi assim que até no mesmo ano em que se inaugurou a carpa, foi que Deus o levou. Esperou até no último instante, como quem diz, olha, já está tudo, eu já posso ir embora. Ele não podia ir em 2017 por causa de muita coisa que nós já sabemos, mas a carpa não estava terminada, finalizada, ou seja, ele mesmo estava fazendo a checagem, chequeando. Só essa partezinha, vamos pôr, para que tudo estivesse preparado. Ele estava chequeando para que esse ministério tivesse a sua carpa e que estivesse tudo pronto, preparado. Então agora eu vou-me embora. Vejam que ele não esteve no começo do ministério plenamente. Esteve no meio da igreja e ninguém sabia que esse era aquele que Deus usaria como instrumento para cumprir a sua vinda. E estava no meio da igreja. E olhem que ele guardou isso, cuidou dele, guardou ele. E aí, mesmo que às vezes, eu lembro que não te metas aí, deixa eles. Não, é que não, fica separado. E podiam talvez rir. Olha, ele o tirou. E ele mesmo, olha que eu disse, é melhor que te tirem de tal coisa, disto, daquilo ali, do outro. E zombavam muito. E eu, se o irmão William falou isso, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas era Deus cuidando do ministério e guardando-o. E até o final, que depois, isso é como uma fita, tu coloca o play, aperta o play na fita e escuta já o que foi gravado e depois vamos estar vendo isso na eternidade, no milênio, e não se sabe se na ceia das bodas do Cordeiro também poderá aí ter essa conversa, e não sabemos se nos 30 e 40 dias também conversemos algo sobre isso, essas coisas. Vão escutar tudo que foi falado, vão escutar nessa noite no hospital. E o qual eu disse aí com razão, era certo, mesmo que eu não entendesse totalmente. Sim, eu recebi tudo isso e depois Deus foi me mostrando e mostrando. Vocês podem ver isso quando se começou, que se falava. Eu fico vendo e escutando as mensagens do irmão William em 73, 72, 74, 75, como é que ele falava do irmão Branham. E tudo ele focava no irmão Branham, direcionava para o irmão Branham. Por isso que ele dizia, essas mensagens têm que passar, que os tenha, que Miguel os tenha, os faça a edição, porque Deus foi dando mais luz e mais luz e mais luz. Por isso aquele que ele disse que um pastor pega uma mensagem dessas sem checá-lo primeiramente, verificá-lo, é um irresponsável com o povo. E eu vejo isso, vejo elas, e eu agora volto lá novamente, quando se começaram os estudos, volto para lá, e estava estava operando da mesma forma, igual. Até que chegou o momento em que é como quando tu tens um bebê caminhando e tu coloca ele para caminhar enquanto tu está do lado dele, pois a criança aí vai com segurança, o bebê vai com segurança aí. Mas você deixa ele um pouquinho para ver se ele anda sozinho, fica olhando às vezes, olha para trás e até que ele pega confiança, o bebê, e segue sozinho o bebê. E assim aconteceu comigo. Porém,
Tomai, Senhor. Não, é que isso aqui não pode ser assim, isso não pode ser. Vê? Mas é assim que Deus opera a obra, trabalha de uma forma simples. E foi crescendo, 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 e vejam, já está onde nós estamos. E se fez uma obra assim tão rápida, uma obra rápida, uma mensagem rápida que percorrerá, rodeará a terra. E olhem a forma tão simples que Deus está cumprindo e continuará cumprindo essa escritura. Diz que estremecerá o mundo. Vejam, estremeceu o mundo, vejam. E ainda o que falta-se por estremecer, o que falta por estremecer. Tudo o que Ele nos deixou, toda a mensagem, todas as diretrizes, instruções e tudo isso, nós estamos seguindo isso ao pé da letra, tudo, porque é a guiança daquele que tem acesso ao livro da verdade. Ou seja, que nós estamos de plano para a realidade, do projeto para a realidade. Estamos nisso. Estamos vendo o que está aí e está sendo materializado como na construção. Uma pessoa vê uns desenhos, umas linhas aí, o carpinteiro, os trabalhadores fazem, realizam isso que está aí. E assim se está construindo neste tempo final, desde o nosso interior para fora, esse corpo eterno e glorificado, porque é em torno ao redor da palavra que cada um de vocês e eu também seremos transformados. Tudo está ao pé da letra. Por isso que alguns que dizem não, que ele queria isso e não deixaram ele fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Ou alguns ministros, não, que eu queria vê-lo e não me deixaram vê-lo. Olhem, se o irmão William, quando ele falava algo, vocês sabem disso. Ali isso ficava. E se ele quisesse uma colher de uma certa forma, tinha que ser assim. Como é que vai dizer que não se lhe deixou ir vê-lo? E eu digo isso, assim, dessa forma eu falo isso. Ou seja, aí estão mentindo. Porque, pelo contrário, é pelo contrário isso. E sim, eu tenho falado. E isso é o contrário. Chegavam às vezes, algumas pessoas chegavam e ele dizia, não. Eu não quero atender. Eu não quero atendê-lo. E podiam voltar, todos os dias podiam voltar. E ele fazia assim com a mãozinha. Não venha dizer que não quisemos deixá-lo a um ministro ir visitá-lo por esses dias. Ele sempre, quando dizia, traz o fulano aqui, eu deixo o fulano que ele chegou de tal país, deixa ele vir que eu quero saudá-lo. Ou deixa vir tal pessoa, chama o fulano que eu quero que ele... E quando vinha, ou chamava alguém, ou vinha alguém, olha, que fulano quer te ver. Não. Ou seja, eu quero que isso fique bem esclarecido, porque estão colocando em tela, colocando em tela de juízo as filhas, e eu estou na frente pelas filhas, e por Santita, Luiz Jorge, por Humbertito e por esse servidor. Quando ele falava algo, tinha que fazer do tal jeito, desse jeito. E as filhas não mentem. Quando ele falava, não quero ver o fulano, as suas filhas não mentem. Ou a fulana, ele não a queria ver, e ponto final nisso. Pelo contrário, ele dizia, não deixe nem que entrem aqui. O que acontece é que a pessoa vai assim, pouquinho a pouquinho, e já quando já ultrapassam, tocam na família, e já invadem a família do mensageiro, e eu dou a cara por eles, eu fico na frente deles, sou o escudo. Em nenhum momento ele disse, não, eu quero vê-la, e nós falamos, não, que não te veja. Para a pessoa, isso não aconteceu assim. Eu quero esclarecer isso, porque estão mentindo para o povo. E lembre-se do que acontece com os mentirosos. Ou seja, que muitas vezes pensam que não, nos dias de Ananias e Safira, isso. Quando é que isso vai começar? Olha, já faz tempo que eu tenho falado isso. Faz tempo que isso está no meio do povo. E os mentirosos não serão transformados. Isso é o que aconteceu lá no tempo dos apóstolos.
os mentirosos. Assim que o povo que foi enganado por causa disso, que pelo menos saiba essa parte. Essa parte não é verdade, isso não é verdade. E tudo está acontecendo de uma forma tão simples, tão normal, que o irmão Branham nos falou, o irmão Branham, o irmão William nos falaram que as pessoas podem estar assim, normais, mas que já cruzaram a linha e já o seu nome foi apagado, borrado. O que eu tenho dito é que são pedaços de carne que andam, caminhando, andantes. Porém, para os escolhidos de Deus, para os primogênitos de Deus, está a bênção maior, mais grandiosa, está o ser adotados, o ser transformados, porque o rosto que se fez outro, o rosto que resplandeceu está resplandecendo em vossos corações, em vossos rostos. Teu rosto é seu rosto, teu rosto. O rosto dele é o teu rosto e o meu rosto. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e em frente, preparando-nos neste tempo final para receber essas promessas, as quais ninguém as tirará, ninguém fará com que a recebamos. Despinte que nós a recebemos. Pelo contrário, cada vez mais, cada dia mais nós as abraçamos, cada dia mais e mais cremos nelas, vamos fazendo parte nossa, a nossa parte brevezinho, vamos vê-la já uma realidade, bem brevemente. Loguinho, loguinho. E o ser de ajuda, ser de ajuda para esse ministério, olhem, e já começaram a ser de ajuda. Amém. Porque uma partezinha. Quando o irmão Branham, uma vez, eu creio que na mensagem Experiências ou em alguma mensagem, tem uma partezinha em uma delas que diz que em outras ocasiões ele fez isso, o tenha feito, que ele diz: põe a sua mão sobre a pessoa que está do lado. E o vemos algumas vezes, mas em uma em específico ele fala de algo aí. E depois o une com uma parte onde ele diz ou fala que não se precisará colocar as mãos sobre as pessoas. Não vai ser preciso colocar as mãos sobre as pessoas. Vejam, essas pessoas que neste tempo final já têm essa palavra encarnada, olhem como vão ser de ajuda. Falando a palavra. Apenas será com falar a palavra. Somente será com falar a palavra, porque é o verbo em vocês e em mim. É a palavra feita carne. Porque onde quer que a palavra esteja, está velada. Consequentemente, uma palavra que um filho de Deus fale ou falar, Deus tem que vindicá-la, confirmá-la, e Deus tem que cumpri-la. Portanto, já estão vendo algo de como será essa ajuda. No momento indicado, no momento em que fizer falta, em que seja necessário falar a palavra, tudo isso está... Todo esse poder está no meio da igreja. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem em frente, adiante, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas. Que falta pouquinho, bem pouquinho. Já estamos no ponto de chegar. Assim que já para agorinha, agorinha estaremos vendo esse tema sobre quem é o servo fiel e prudente. Agora estaremos vendo o tema, mas já temos descoberto quem é e quem são. Ou seja, já está identificados, estão identificados. Que Deus abençoe e guarde a todos. Muito obrigado por esses momentinhos. Que Deus os abençoe. Amém. Palavras com o Dr. José Benjamin Pérez Matos.